Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Notificações importantes, atualizações importantes sobre a situação no Oriente Médio. A primeira notícia foi divulgada agora pelas Forças de Defesa de Israel, há algumas horas atrás, que a cidade de Rafah está completamente cercada. E o intuito das Forças de Defesa é eliminar de vez o Hamas. E também movimentações no Iêmen. O governo iemenita, que não tem nada a ver com o governo, com o controle dos Houthis, são duas coisas separadas. É um país que existe um controle, existe um governo, existe um exército iemenita e também tem, pelo outro lado, os terroristas dos Houthis, que controlam algumas áreas do Iêmen. E eles estão começando a se mobilizar, o próprio exército iemenita, o governo do Iêmen, se mobilizar para combater os Houthis dentro do próprio território. Isso é uma evolução muito importante. E outras notícias também que a gente vai falar a partir de agora. A primeira delas, voltando lá no início, é a informação das Forças de Defesa de Israel que acabaram de cercar completamente a cidade de Khan Yunis. O exército afirma ter controle total do corredor Morag, que separa a cidade mais ao sul da faixa de Gaza, ou seja, Rafah, de Khan Yunis. Não existia o controle de Israel nesse corredor. Então, com isso, Israel divide o território de Gaza em três partes. Você tem o norte de Gaza, Khan Yunis, que seria o corredor Netzarim, no meio da faixa de Gaza, e o corredor Morag, agora que divide Khan Yunis de Rafah. E também teve lançamento de foguetes de uma área na faixa de Gaza. Israel já pediu a evacuação dessa área e bombardeou essas áreas de onde lançaram foguetes que caíram em áreas abertas no Estado de Israel. Não houve feridos, não houve notificações de danos e também houve um ataque direto a um hospital no norte de Israel, matéria favorita do pessoal do Brasil, de que Israel atacou um hospital. A gente vai falar mais a fundo sobre isso. As Forças de Defesa de Israel anunciaram ao meio-dia de sábado, ou seja, algumas horas atrás, que haviam concluído a captura do corredor Morag, no sul da faixa de Gaza, separando a cidade de Rafah de Khan Yunis. Os militares disseram que Rafah estava agora cercada por suas forças, com a 36ª Divisão controlando o corredor Morag e a Divisão de Gaza operando no corredor Filadélfia, ao longo da cidade da fronteira entre o Egito e Gaza. O ministro da Defesa, Israel Katz, pediu aos palestinos que removam o Hamas e libertem todos os reféns, antes que os militares expandam ainda mais suas operações na faixa de Gaza. Esse é o momento final para remover o Hamas, libertar os reféns e pôr fim à guerra, disse o Israel Katz em um comunicado. A intensa atividade das Forças de Defesa de Israel em breve se expandirá para outros locais na maior parte de Gaza e vocês terão que evacuar as zonas de combate. Também no sábado, 3 foguetes lançados de Gaza contra a comunidade fronteiriça de Nir Yitzhak foram interceptados pelas defesas aéreas, informou o exército israelense. Os disparos de foguetes dispararam alertas em áreas abertas, mas não em nenhuma cidade. Ninguém ficou ferido. Em resposta ao lançamento desses foguetes, as Forças de Defesa de Israel emitiram uma ordem de evacuação na área de Khan Yunis. Em uma publicação no X, o porta-voz em árabe das Forças de Defesa publicou um mapa da área a ser evacuada, afirmando que se tratava de um aviso final antes que as Forças de Defesa de Israel realizassem ataques no local. As forças de engenharia entraram construindo uma estrada ao longo do corredor, semelhante a outros corredores de Gaza capturados pelas Forças de Defesa durante a guerra. Os militares disseram que agora operariam em áreas de Rafah onde não haviam entrado anteriormente para derrotar as forças remanescentes do Hamas. As Forças de Defesa de Israel emitiram alertas de evacuação para civis em Rafah há quase 2 semanas. Então, fica muito claro que antes das operações das Forças de Defesa de Israel, os civis são ordenados para evacuarem. Então, não há civis como alvos.
E a gente fala também sobre os hospitais. Um hospital em específico, no norte da faixa de Gaza, foi informado que foi atingido e nele funcionava um centro de comando do Hamas embutido nesse hospital na cidade de Gaza. Nenhuma vítima relatada após Israel dar alerta precoce. Pelo menos 21 mortos em outros ataques, incluindo no local do Hamas, em Deir al-Balah. O exército israelense realizou um ataque aéreo em um hospital na cidade de Gaza na manhã desse domingo, agora, pouquinhas horas atrás, após instruir funcionários e pacientes a evacuarem antes do ataque noturno. Foi um ataque que aconteceu na madrugada e foi ordenado a evacuação tanto de civis que estavam no hospital, como também de pacientes do hospital. Então, o centro de comando era o alvo e não os terroristas em si. A gente já falou sobre isso, que quando o alvo é destruir, quando o objetivo é destruir uma infraestrutura da organização terrorista Hamas, essa ordem de evacuação ela é colocada em prática para que os civis e pacientes que não tem nada a ver com o Hamas, sejam evacuados e possam estar em segurança e a infraestrutura ser destruída. E para aqueles que vão compartilhar essa notícia dizendo que bombardear hospitais é proibido perante a lei internacional, deem uma lida na lei internacional. Eu falo isso desde o início aqui no canal, onde, segundo a Convenção de Genebra, de 1979, se não me engano, de 1990, não lembro o ano, se qualquer hospital, escola, instituição do governo, prédio governamental, área civil, for lançado um ataque dessa área, esse local de onde surgiu, de onde foi lançado esse ataque, ele se torna automaticamente um alvo legítimo. Isso está escrito na lei internacional, na Convenção de Genebra. Leiam antes de publicarem essas asneiras. E a última notícia é sobre os Houthis. Os Houthis, sim, aqueles que estavam fazendo uma baguncinha aqui em Israel, lançando vários... Aqui em Israel não, né? Lá em Israel, eu ainda estou no Brasil. Eles estavam fazendo uma baguncinha lá em Israel. Agora eles parecem que vão ter que lutar contra o próprio governo iemenita, que são duas coisas distintas. Você tem o governo do Iêmen com um exército iemenita e você tem a organização terrorista Houthis, que controla parte do Iêmen. Então, foi divulgado ontem à noite, eu ia entrar ontem ao vivo, mas já era meia-noite no Brasil, se eu não me engano, em Israel, e não ia fazer muita diferença. O governo iemenita estaria preparando o ataque com 80 mil homens ao porto de Hodeida. O porto de Hodeida é uma área controlada pelos Houthis já há alguns anos. E segundo essas informações, o governo do Iêmen tinha preparado 80 mil homens para combater os Houthis. Mais um problema para os Houthis. Podemos estar na fase de contagem regressiva para o fim dos Houthis, disse um importante especialista, enquanto o governo iemenita prepara um ataque massivo de 80 mil soldados a esse porto de Hodeida. O governo do Iêmen está supostamente se preparando para lançar um ataque massivo para recapturar o porto de Hodeida no oeste do Iêmen, das mãos dos Houthis. 80 mil soldados representariam a maioria de todas as forças não Houthis lá no Iêmen. Isso constituiria a maior ofensiva na guerra civil e também prepararia o cenário para um ataque à capital Sana, que está sob o controle Houthi desde 2014. Então parece que agora os Houthis vão ter um pouquinho mais de trabalho do que estavam tendo ultimamente. E só para informar, não estamos recebendo mísseis vindos do Iêmen. Parece que o trabalho que os Estados Unidos estão fazendo lá no Iêmen está dando certo. E os Houthis eles sossegaram, vamos dizer assim. Eles estão retraídos, estão tendo problema de lançamentos, já tentaram lançar 2 ou 3 vezes e caíram no meio do caminho, caíram na Arábia Saudita,
causando problema também para a Arábia Saudita, que pode ser um outro país que entre em confronto com os Houthis, e já lida com os Houthis já há algumas décadas, mas isso não estava na mídia, então muita gente não fazia ideia. E sim, os Houthis dão trabalho para a Arábia Saudita, já que eles ficam no sul da Arábia Saudita e sempre deram trabalho nas últimas décadas ao governo saudita. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, vamos aguardar como é que vai se desenrolar essa história, tanto lá no Iêmen quanto também em Gaza, com a tentativa de trazer esses 59 reféns de volta à terra de Israel. Muito obrigado para você que acompanhou esse vídeo, compartilhe, não esqueça, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo, deixe seu like para ajudar o canal a ganhar relevância. Muito obrigado, até o próximo vídeo e até a próxima live. Bye, bye.